Na penumbra da cabana, a madeira rangia como se respirasse junto com Lucas. O vento atravessava as frestas das paredes, trazendo o farfalhar distante das árvores, misturado ao uivo de algum animal noturno. Ele segurava a caneca de café frio entre as mãos calejadas, sentindo o metal gelado pesar nos dedos. Os olhos, vermelhos pela falta de sono, percorriam cada sombra que se projetava pelo interior da cabana, como se cada uma escondesse uma resposta que jamais vinha. A fera, sempre a fera, era mais do que um animal. Era presença, uma sombra que se arrastava pelas lembranças dele, que o fazia acordar no meio da noite em suor frio, mesmo quando o silêncio parecia absoluto. E era esse silêncio, agora, que o corroía. Não havia pássaros, não havia grilos. Nada além do som da própria respiração, abafada pelo medo e pela expectativa. A ausência de ruídos não trazia paz, apenas a sensação de que algo se aproximava, lenta, meticulosamente. Ele sabia que esperar de braços cruzados não bastaria. Se a fera não vinha até ele, ele precisaria provocar. A ideia de usar carne apodrecida ou ferro retorcido lhe parecia inútil diante de algo que se movia com tamanha astúcia. Não. O que ela queria não era apenas alimento, era vida, era pulsação. E foi nesse pensamento que os olhos de Lucas deslizaram para o canto da cabana, onde a fotografia emoldurada da família ainda permanecia, coberta por poeira, o rosto da mãe sorridente, o olhar do pai que sempre estava lá para ele. Lembranças que eram tanto dor quanto força. Talvez para atrair a criatura, ele precisasse ser mais cruel do que estava disposto. Talvez precisasse colocar em risco algo que ainda respirava, algo que sangrasse. Enquanto o dilema queimava dentro dele, o estalo seco de um galho do lado de fora fez o coração disparar. Os olhos se fixaram na janela, e por um breve segundo, Lucas teve certeza de que viu um brilho. Um reflexo avermelhado que não era da lua, mas de um olhar atento, parado na escuridão. E assim, preso entre o instinto de sobreviver e a necessidade de caçar, ele sentiu que a noite ainda guardava muito mais do que silêncio. Porque a cidade adormecida ao pé da montanha também começaria a sentir o peso da presença da fera. O bar do seu João era uma mistura de calor humano e decadência. O cheiro de pinga derramada impregnava o ar, misturado à fumaça de cigarro que subia lenta até o teto manchado de umidade. O rádio, jogado em cima de uma prateleira enferrujada, chiava um samba antigo fora de sintonia, servindo de trilha sonora para gargalhadas altas e conversas atravessadas. Lucas entrou com a postura de quem não queria ser notado. Passou os olhos pelos rostos, homens calejados pelo trabalho pesado, mulheres rindo alto, um grupo jogando cartas ao fundo. Seu olhar investigava cada detalhe como quem procura rachaduras numa máscara. Foi então que a paz frágil explodiu. Um rapaz de cabelos desgrenhados, o rosto já vermelho de álcool, tropeçou ao se levantar e empurrou um freguês de forma brusca. O homem não deixou barato e a troca de xingamentos foi rápida, quente como fagulha em palha seca. Em segundos, a confusão se instalou. Cadeiras sendo arrastadas, garrafas rolando pelo chão e punhos trocando socos mal calculados. Lucas se ergueu da cadeira, o instinto meio que o puxando a intervir, mas chegou tarde demais. Um soco certeiro acertou o briguento no queixo e o som do impacto ecoou seco, sabe? E o rapaz tombou sobre a mesa cuspindo sangue. O silêncio que veio depois foi breve, antes que ele se levantasse, meio cambaleando,
cuspindo no chão com um olhar em brasa. Ele rugiu, com a voz arrastada pelo álcool. Eu vou me vingar, você vai me pagar, pode ter certeza, antes de se virar meio mancando porta afora. Lucas acompanhou o rapaz desaparecer na rua escura. Mas aquela chama de suspeita que por um instante surgiu logo se apagou. Não era ele. Aquele jovem era pura raiva, bruto e descontrolado. A fera que ele caçava, ao contrário, era calculista. Caçava no silêncio, com paciência. Não desperdiçava energia em explosões fúteis, só em banquetes mesmo. Enquanto refletia, Lucas sentiu um arrepio atravessar-lhe a espinha, como se a noite lá fora, de algum jeito, aguardasse para mostrar seu verdadeiro horror. E de fato, horas mais tarde, quando a escuridão engoliu o vilarejo e o rapaz briguento cambaleava sozinho pela mata, a fera decidiu se revelar. Horas depois, já à noite de madrugada, o mesmo rapaz cambaleava sozinho pela trilha estreita da mata, os passos vacilantes denunciando a mistura de álcool e arrogância que o acompanhava desde o bar. A noite era densa, abafada, o ar pesado como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração, esperando para testemunhar algo que ele não podia compreender. Entre risadas tontas e tropeços em raízes expostas, ele se afastava cada vez mais da segurança da rua iluminada. Então, um som o fez congelar. Era baixo, arrastado, como carne sendo rasgada, mastigada com violência. O riso morreu na garganta, substituído por um frio que subiu pela espinha até enrijecer os músculos. O rapaz se jogou atrás de um tronco caído, coração batendo descompassado, olhos arregalados tentando distinguir formas na penumbra. E viu. O homem com quem havia brigado no bar estava sendo despedaçado ali, sob o olhar predador da criatura. Presas cravadas, braços e pernas sendo arrancados com uma força desumana, o corpo se contorcendo sem vida, movimentos apenas reflexos de um organismo já morto para a alma. O cheiro de sangue e carne invadiu suas narinas, arrancando qualquer vestígio de coragem que ainda restava. O rapaz sentiu o álcool evaporar, o pânico preenchendo cada célula de seu corpo. Tentou recuar silenciosamente, mas um galho seco cedeu com um craque, ecoando como um sino de aviso. A fera ergueu a cabeça, o focinho pingando sangue fresco, olhos vermelhos como brasas farejando cada sombra ao redor. Passos lentos, respiração quente e ritmada, cada movimento calculado. O rapaz se encolheu, lágrimas escorrendo, o suor frio misturado à lama da trilha. Um esquilo correu pelo chão seco, desviando momentaneamente a atenção da besta. A fera farejou, percebeu o erro e voltou ao corpo, já inerte, retomando seu banquete como se nada tivesse acontecido. O rapaz, gelado da cabeça aos pés, permaneceu imóvel, incapaz de mover um músculo, respirando com cuidado para não atrair a atenção da criatura de volta. E assim, a noite parecia se prolongar infinitamente, carregada de silêncio e horror, preparando o terreno para o que viria a seguir.